Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós vamos discutir o momento político nacional, as manifestações que aconteceram em todo o Brasil, o comportamento dos políticos a partir de agora, a possível reforma política, o que está acontecendo no mundo político no dia de hoje. Você vai ver também algumas reportagens aqui no programa Canal Aberto. Para debater sobre isso, Ulisses A.S., meu companheiro aqui de bancada, e nós convidamos o sociólogo Jones Matos. Boa noite, Jones, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite aos telespectadores, boa noite ao Ulisses, boa noite ao João, a todos os que nos assistem. Enfim, é um momento importante no país, a gente está aqui para construir, debater e tentar apontar caminhos aí também. Tá certo, olha, detalhe muito interessante, porque é um momento político, um momento ímpar no nosso país. Ulisses A.S., meu companheiro de bancada, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o nosso debatedor aqui, Jones Matos. Pois é, eu já vou começar o programa trazendo aqui uma matéria que foi feita pelo repórter Douglas Branquinho, ele que esteve também nessas manifestações e vai mostrar, e nós vamos ver agora essa reportagem. Bandeiras do Brasil, rostos pintados, cartazes. O helicóptero no céu observava o mar branco que se formou nas ruas da capital. Aqui, toda a família veio exercer o direito de cidadania. Eu acho que nós temos que mostrar para os nossos filhos os verdadeiros valores sociais, que precisamos lutar aí para que a nossa sociedade melhore. Uns cantavam, outros sorriam, alguns até faziam piada com fatos reais. Mas uma coisa unia os 40 mil que foram às ruas: a vontade de justiça. O povo está cansado de tanta corrupção, de tanta desigualdade, de tanta fome, miséria. A voz do povo é a voz que vai mudar esse Brasil, só dessa forma. Isso aqui já estava passando da hora de acontecer. Então, realmente a gente tem uma revolução, uma mudança forte. Isso aqui vai acontecer todo dia. A Polícia Militar montou um cordão de isolamento em toda a praça cívica. Alguns distribuíam rosas brancas em apoio à paz. Seja uma manifestação que traga paz, e mais melhorias para Goiânia. O que se vê nas mensagens é um descontentamento geral, tanto com o governo do estado, quanto com o governo federal e vários parlamentares. O povo acordou e foi para o meio da rua. No movimento apartidário e pacífico, lutam por um país melhor. Os cartazes formaram um imenso tapete no chão. O coreto da Goiás serviu de camarote. O artista principal, a geração Y, que marcou o território e deu o recado: ou para a corrupção, ou paramos o Brasil. Gigante pela própria natureza, responsáveis do povo, e teu futuro espera essa grandeza, é adorada, o Brasil é amada, os filhos dessa história Aí o excelente trabalho do repórter Douglas Branquinhos, Douglas, muito bom trabalho. Agora, o que nós notamos nessa reportagem, o sentimento do povo, o sentimento patriótico, todo mundo cantando aí o hino nacional, pedindo paz, pedindo realmente que a manifestação seja feita da melhor maneira possível, mas focada em um tema importante, que é mudar o país, quer mudar a educação, quer mudar o transporte, quer mudar a segurança, quer essa PEC 37 aí, não quer a PEC 37 e tantos outros. Quer dizer, na sua opinião, Jones, vamos começar com você. Esse momento, o sentimento da população, é um sentimento mais contrário a uma conjuntura do que está acontecendo dentro do país? Bom, primeiramente,
a rigor, as propostas que são colocadas pelo movimento são difusas, né? São diversos temas, né? Agora, é óbvio, é natural e é legítima essa participação da população, e nós precisamos entender o que está acontecendo para que a gente possa saber o que fazer daqui para frente, né? Qual é o caminho, né? Qual que é o cenário que nós vamos construir daqui para frente, né? Primeiro, é um duro recado à classe política brasileira, né? Nós não podemos entender de uma forma diferente. Dizer, quer dizer, a culpa não é minha, não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Não, a culpa é da classe política brasileira, que não fez as mudanças, não fez as reformas, né? Quer dizer, o governo federal asfixiou os movimentos sociais, o movimento sindical, o movimento estudantil, ficou sem um elo de ligação entre os segmentos, entre as forças sociais e o Estado. E aí, quer dizer, o governo tem maioria, ele aprova o que quer, ele faz o que quer, e isso um dia estoura. A população não suportou mais e foi para as ruas, né? Quer dizer, é uma responsabilidade. Eu acho que o PT errou nessa forma de condução, a forma de trazer esse debate para o governo e não enfrentou as questões importantes. Não fez as reformas políticas. A principal hoje, inclusive, nós vamos tratar dessa discussão, até porque a Dilma fez hoje um pronunciamento, a nação fez uma reunião com os governadores de todo o país e os prefeitos das capitais e aponta 5 pontos para que sejam encampados e discutidos pelo Congresso Nacional, e eu considero que talvez um deles mais importantes é a reforma política, porque ela vai fazer realmente a alteração do cenário. Então, acho que daqui a pouco nós vamos aprofundar mais nessa reforma política, é um tema bastante abrangente, né? Cada um vai dar a sua opinião, mas eu quero saber do Ulisses Aécio. E aí, Ulisses? É uma manifestação legítima que surgiu, ou seja, provocada pelo próprio povo, ou seja, quando a gente fala povo, a gente tenta assim mensurar no sentido de massa, né? Massa são várias pessoas assim com sonhos diferentes, com propósitos diferentes, com reivindicações totalmente diferentes, né? Vamos dizer assim, com um comportamento também diferente diante do que foi colocado, foi proposto aí, que são essas manifestações, essas propostas aí por mudanças. Vi muitas vezes o próprio Gilberto Carvalho, que é ministro da presidenta Dilma, dar entrevista, né, falar assim que não sabia qual que era o motivo daquilo ali, a própria presidenta não estava sabendo qual que era o motivo, ou seja, eles estavam perplexos. Todos nós sabemos quais são os motivos. Os motivos são porque o povo, essa massa, exige mudanças na forma como a política é feita no Brasil, a política clientelista, corporativista. A gente pega, por exemplo, hoje, PT, PMDB, os outros partidos fazem coalizão de forças justamente para se manter no poder, perpetuar no poder, em troca de benesses, ou seja, para os próprios partidos, ou seja, troca de cargos políticos, né? E isso o povo começou a dar um basta nisso, falou, nós somos contra. Não adianta você fazer uma Copa do Mundo, preparar uma Copa do Mundo, fazer uma Copa das Confederações, que inclusive o próprio povo, assim, depois nessas manifestações brincou, né, ridicularizou, falou assim, a Copa das Manifestações. Não adianta você fazer uma Copa bonita, bem feita, se não tem hospital, se nós temos um trânsito caótico, se nós não temos educação, transporte coletivo que eclodiu, que provocou isso daí, ou seja, péssimo, as pessoas são consideradas, por exemplo, como se fosse sardinha. O próprio transporte coletivo, até hoje, as pessoas chamam assim, anda tão espremido que anda numa lata de sardinha. Então, veja bem, esse propósito todo de mudança, ele veio no sentido de quê? De confrontar o governo que não tem feito nada. O governo tem ficado na mesmice, justamente. Deu um basta. O povo falou assim, nós vamos dar um basta. É aquela coisa. Aí o telespectador pergunta, mas por quê? Por isso tudo não estava acontecendo? Tudo acontece. O problema é o seguinte, que eu acho que o upgrade foi essa Copa das Confederações, que teve a mídia toda, aquela coisa toda, os holofotes são maiores, um evento extremamente internacional, e aquela coisa, a realidade objetiva, que é essa que eu acabei de colocar, que são esses fatores aí, vamos dizer, transporte péssimo, educação, tudo, e o fator subjetivo aí, que é esse, a Copa da Confederação, que deu um upgrade para a manifestação, amplificou e ecoou mais do que poderia ecoar. Agora, eu tenho uma opinião aqui, até eu gostaria de fazer um alerta, né, para o pessoal aí, para os manifestantes. Eu acho que tudo tem a dose certa, nada exagerado. Nós já tivemos uma manifestação a nível nacional, tivemos outras manifestações e parece que um grupo de pessoas continuam querendo fazer manifestações. Corre, na minha opinião, o risco
de ficar esvaziando. Daqui a um momento nós vamos ter aí uma manifestação com 50 pessoas. É o seguinte... Vai perdendo credibilidade, João, você não concorda, não? Não, veja bem, é porque é o seguinte, o que é preciso e o que o movimento, a partir de agora, e o Ulisses deve concordar com essa discussão que a gente vai fazer, o movimento precisa se tornar orgânico. Ele precisa de ser canalizado. Inclusive ter liderança. Exatamente, porque na democracia representativa, o elo de ligação entre as forças políticas, entre o movimento social, entre a sociedade e o Estado, são os partidos políticos. Eu não sou daquele que faz um discurso, eu acho que o discurso antipartidário é um discurso fascista, é um discurso que não é um discurso real, a gente precisa respeitar isso. Os partidos é que são a veia de transmissão desse pensamento. Agora, do ponto de vista ideológico, os partidos estão vivendo um momento de muitas dificuldades, não tem uma bandeira de luta, né? Quer dizer, então você tem aí um cenário em que é preciso ter a partir de agora, o desafio desses movimentos, eles precisam ser canalizados. Porque senão os esforços, Ulisses, desses movimentos vão dar em nada lá na frente, se não tiver um elo de ligação do ponto de vista institucional, orgânico. Mas é o que ele velho discurso, por exemplo. No marxismo ele coloca assim que é a negação da negação, ou seja, é você negar uma velha prática que tem incomodado e prejudicado inclusive a população, ou seja, quando você prega essa prática, ou seja, do não partido, não quer dizer que você não queira partido, você quer uma organização partidária, você quer uma organização, mas você não quer essa forma, por exemplo, de organização que é partidária hoje. Você próprio colocou aqui no início assim, que é necessário uma reforma política. Há quantos anos a gente ouve falar assim da reforma política? Desde o primeiro governo, acho que do presidente Lula, vem se arrastando e parece que vem protelando. Por quê? Porque da forma como está, não está bem para a população, mas para os políticos sim, né? Quando se discute a reforma tributária também... Uma zona de conforto. Zona de conforto para os políticos, né, em detrimento da própria sociedade que está aí a revelia aí, ou seja, passando todas as dificuldades. Pois é, você falou em partido político. Agora, como é que você pode querer colocar na cabeça do eleitor, do cidadão brasileiro, que um partido político ele tem credibilidade? Primeiro, vou citar um exemplo aqui em Goiás. Nós tivemos na eleição passada o Vanderlan Cardoso, candidato ao governo pelo PR, não foi? Foi pelo PR. Depois ele resolveu, vou para o PMDB, porque o PMDB é uma sigla importante e grande. Chegou lá, parece que não era o que ele queria, ele já veio para o PSB. E ficou em dúvida ainda para qual partido ele iria. Né? Se ia para o PSC, para o PSB. O Júnior do Friboi, a mesma coisa, filiou no PSB, depois vai para o PMDB. Como é que esses partidos vão se fortalecer? Eu quero perguntar a vocês, você que vai dar a sua opinião, Ulisses, você, Jones, como é que pode a população entender um processo ou respeitar o idealismo político? Veja bem, a linha do PMDB, a linha do PSB, a linha do PR e do PSC, são todos os mesmos ideais? Todos têm o mesmo compromisso com o eleitor? Todos têm o mesmo projeto? O candidato circulou por todos esses e poderia ter ido para um terceiro. Lógico. Eu quero a opinião de você, daqui a pouco, Jones, sua também, Ulisses. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre isso aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Nós vamos discutir sobre os partidos políticos. Eu dizia que os candidatos estão procurando não o melhor partido, não a melhor ideologia, mas o melhor partido, que tem mais estrutura. Citei o caso do Júnior do Friboi, citei o caso do Vanderlan Cardoso, que são pré-candidatos, todo mundo sabe a intenção dos dois, e eles mudaram de partido. O Vanderlan Cardoso, como eu disse, estava no PR, foi candidato ao governo, filiou no PMDB, saiu do PMDB, ficou em dúvida se ia para o PSC, acabou indo para o PSB por causa do candidato ou pré-candidato ao governo federal, Eduardo Campos, né, que é do PSB. Ele foi para lá, não foi pelo partido, ele foi para lá para fazer um projeto com Eduardo Campos. Como é que esse partido político pode se fortalecer sendo usado da maneira que estão sendo, Jones?
Primeiro, é preciso dizer que há um processo de autofagia, né, dos partidos políticos do ponto de vista do pensamento ideológico, da construção do programa do partido. Banalizou-se o debate e praticamente os partidos políticos no Brasil são iguais, né? Você não diferencia sobre aspectos ideológicos qual que é a diferença. Isso do ponto de vista da construção e da organização e da definição do que é interessante para que cada partido se posicione, isso fica muito difícil para a sociedade compreender. Agora, o aspecto das pessoas procurarem se viabilizarem eleitoralmente, construir um cenário político, procurar uma estrutura partidária que melhor lhe atenda, eu não vejo isso como um problema, né? Eu acho que o que é necessário é nós definirmos claramente qual que seria a proposta de cada partido, a definição clara de uma conjuntura em que cada partido pudesse se posicionar. Eu acho que isso você não tem no país, né? A gente não tem isso bem definido. Há uma pulverização de ideias, né, de cenários, né, e de concepções, e no final você não tem a definição, você não diferencia muito, né, o que cada partido político no Brasil hoje defende, né? A não ser... Não tem ideologia. Talvez... Não tem programas. Exatamente. Né? Não tem absolutamente nada. Até tem, mas você não consegue diferenciar. Não, eu só quero colocar aqui, Luiz, antes da sua intervenção, é que eu falei do Vanderlan Cardoso, nada contra o Vanderlan e nada contra os partidos. Eu estou citando que é um processo natural no Brasil. Você pega o exemplo do Friboi também, que ele era do PSB, também, do PMDB. Então, se nós analisarmos, eu não estou dizendo que o Vanderlan está errado, nem que os partidos estão errados, estou dizendo que é o sistema nosso. A Marina Silva era do Partido Verde, foi para já mudou, já foi no partido para ela. Quer dizer, isso que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não há uma ideologia no partido. Então, você vai lá falar que é do Partido Verde ou que você é do PT, não vai fazer muita diferença, não. Você tem que ser filiado a um partido. Ulisses, eu acho que, por exemplo, nós temos agências reguladoras aqui, regulatórias, nós temos outros órgãos também. Você pegar a Anvisa. A Anvisa fiscaliza o que está errado, por exemplo, num determinado segmento ali, aquela coisa toda. Ela autua. Não é? Ela não é instigada, não. Ela já tem por exemplo, essa tarefa dela, essa atividade dela, que é ir lá buscar e ver se está errado ou não, se está assim, dentro das normas colocadas, por exemplo, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde e assim por diante tudo. Bom, você pega em relação aos partidos, nós temos a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, eu acho que ela devia ter também um órgão fiscalizatório, ou seja, observar, ver os partidos, buscar o comportamento dos partidos, ver aonde o dinheiro deles está sendo gasto, ou seja, da forma como está sendo gasto, quando sentir, detectar algum problema, ir lá e fiscalizar. Hoje, pelo que me parece, a Justiça Eleitoral, ela só vai fazer alguma coisa contra alguma legenda quando ela é provocada, quando ela é instigada para isso daí. Então, veja bem, eu acho que a Justiça ela devia ser um pouco mais rigorosa nesse aspecto. Aí você pergunta por quê? Para que não haja, por exemplo, essa troca de legendas, ou seja, você não sabe o que é importante. Também, tem dinheiro público, você não sabe o que é importante. Se é o candidato, se é o partido ou se é o eleitor. Eu acho que nesse processo democrático todo, o mais importante é o eleitor, porque sem um eleitor não existe nenhum processo, não é? Agora não, o político ele sai de um partido e vai para o outro pela conveniência própria, ou seja, ele trai o próprio eleitor, aí não existe nenhuma punição por parte da Justiça Eleitoral. Então eu acho o seguinte, João, esse telespectador, eu acho que nós devíamos ter assim, mecanismos mais rigorosos nesse sentido aí, sem que a pessoa, vamos dizer, às vezes o próprio cidadão não quer complicar a vida dele porque já tem problema demais como consumidor, como próprio cidadão, aí ele vai acionar a Justiça Eleitoral, vai ter que colocar o nome dele, vai ter que acompanhar um processo todo, às vezes vai ter que servir como testemunha por uma coisa, por exemplo, que a própria Justiça podia tomar corpo disso daí e eliminar esses ranços que existem. Quanto você colocou e quando você colocou a chamada, por exemplo, o troca-troca que existe nos partidos. Você pega por exemplo, eu não tenho confiança em nenhum político hoje. Por que não tenho confiança? Na verdade, eu até tenho, eu poderia dizer para você. Vamos pegar aqui. Falam mal do Iris Rezende, aquela coisa toda, mas nunca viu isso trocar de partido. Nesse aspecto aí, concordo com ele, ou seja, ele é coerente. Marguito Vilela, pelo que parece também, parece que acho que é do mesmo partido, aquela coisa toda.
O Ronaldo Caiado, ele foi, parece que do mesmo partido do PFL, ou seja, porque houve aquela extinção de partido, trocou. Mas você vê muitos que ficam trocando assim, assim sem a mínima conveniência, não é conveniência não, sem a mínima coerência. Conveniência eles têm demais. Aí esses sim deveriam ser praticamente, vamos dizer assim, execrados pelo próprio voto do eleitor e pela própria população. Até que eu concordo, eu acho que é salutar você trocar de partido. Trocar de partido uma, duas vezes é normal. Agora, ficar escolhendo o melhor para ser candidato, como o meu caso que eu citei aqui, a melhor opção, quer dizer, aquele que tem mais apoio, não tem mais apoio. Nós tivemos o Henrique Meirelles aí, que foi para o PMDB para ser candidato, acabou destruindo a carreira dele, foi eleito pelo, olha bem para você ver o caso do Henrique Meirelles, foi eleito deputado federal mais votado no estado de Goiás pelo PSDB, renunciou o mandato, nem tomou posse, né? Ou tomou posse e renunciou, sei que ele não... porque foi convidado para ir para o governo do PT. Quer dizer, onde... Ou seja, não tem nada a ver PT com o PMDB, até nesse aspecto aí. E é esse o clamor da população nas ruas também. Todo debate hoje aqui, a população, você vê pelos cartazes que são colocados, tem muitas frases, é preciso, cada frase daquela tem uma mensagem, ela está dizendo alguma coisa, né? É contra o Feliciano, é contra a PEC 37, é contra determinadas posições. Eu acho que é um recado, a sociedade está transmitindo ali, ela está insatisfeita com tudo. Agora eu tenho uma preocupação também com esses momentos aí, eu não sei se você vai concordar comigo, João Silvestre vai concordar, você telespectador, esses momentos são perigosos também, porque nesses momentos existem as manipulações, os aproveitadores usam tudo. Para você ter uma ideia, por exemplo, a PEC 37 que está sendo discutida aí, seria votada no dia 26 agora, pelo que me parece ela sine die agora, não foi, foi cancelada tudo. Se você for conversar, pelo que eu vi nos jornais, assim, pesquisas, tudo, conversando com as pessoas não sabem o que é PEC 37 e estão lá com cartaz lá assim, abaixo a PEC 37. Então veja bem, nesse momento você não sabe, por exemplo, o que a população está na cabeça dela, ela não tem a noção. Então eu acho assim, manifestante. Por exemplo, eu não vou concordar com você nesse ponto, eu acho o seguinte, quem foi para as ruas tem noção do que realmente está acontecendo. Tem discurso político. Hoje, as redes sociais foram talvez o grande propulsor dessas manifestações. Então, há um esclarecimento muito grande da população. O sentimento nas ruas, Ulisses, é muito grande. Estão debatendo, aí tinha 20 mil, 30 mil, 40, isso pouco importa se tinha 20 ou 30. O importa é o sentimento hoje. Em qualquer lugar que você chega, nas ruas, no botequim, no barbeiro, em qualquer lugar, a população está manifestando. Nós tivemos dois momentos no país, nesse período de redemocratização do país, de grande proporção e de manifestações, que foi a das diretas já e o impeachment do Collor. Nós estamos vivendo um momento bom. Eu acho que é importante, porque nesse momento é que vai surgir alternativas, é um momento de crise que o país constrói. Mas esses dois mega momentos políticos que o Brasil passou, você sabe que aconteceram mudanças. Mudanças profundas. Eleições diretas, até então não tinha eleições diretas, o Collor foi impeachmentado também. Agora nós esperamos, por exemplo, que esse momento do Brasil, ele não seja também, por exemplo, aquela coisa, por exemplo, existe uma manifestação, um clamor nas ruas, mas aquela coisa que eu falei também, o governo pode, de certa forma, minimizar isso aí. E pode minimizar, eu vou aqui inclusive colocar alguns pontos que eu anotei, eu fiz uma análise nesses últimos dias sobre alguns aspectos que eu acho que é importante. Primeiro, audiências públicas sistemáticas, criar novos canais de comunicação com a sociedade. Essa discussão da PEC 37 ela é importante, não sei se é enterrar, mas talvez discutir, até porque eu também questiono alguns aspectos e alguns posicionamentos do Ministério Público. Redefinição do papel das polícias no Brasil, reforma política no país, está se propondo inclusive uma constituinte para debater o assunto específico, acho que é importante. Transparência nas contas públicas, divulgar detalhadamente os investimentos da Copa, fim do voto secreto nas votações em todas as esferas do parlamento, definição imediata do STF sobre essa questão dos mensaleiros, a questão do ICMS,
você desonerar alguns setores, carga tributária que incide sobre alguns setores do transporte e outras áreas. Definição de um novo pacto federativo, acho que é importante isso. Por isso é que, de repente, Ulisses, uma nova constituinte para debater especificamente, não só a reforma política, eu acho que nós precisamos fazer um grande debate sobre isso. Não sei se agora, mas para as eleições do ano que vem. Então, acho que era fundamental que nós travássemos um debate e a classe política brasileira e o governo federal tem mecanismos, nesse momento, de apresentar uma proposta clara com esses pontos aqui e outros aqui que também estão sendo reivindicados pela população. Mas uma coisa importante também, que os políticos venham a público conversar coisas mais importantes para a comunidade, porque a população já está cansada de ver político xingando político. Lógico. O político vai na televisão, xinga político, o outro vai fica cada um querendo destruir a imagem do outro, o reflexo vem para todos. Às vezes um está fazendo até a política certa. Só que o outro, para fazer oposição, para ficar no lugar do outro, começa a falar, fazer denúncias, falsos testemunhos, prejudica o processo democrático. Você colocou um aspecto sobre a PEC 37 que as pessoas não sabem o que é. Eu, por exemplo, atuo na área eleitoral e vejo em dois momentos o Ministério Público participando da eleição, na escolha dos candidatos durante o processo eleitoral e durante a gestão dos prefeitos e governadores, etc. Em muitos aspectos existe uma coisa que eu acho que é preciso conter o ímpeto e muitas vezes o exibicionismo de alguns promotores durante o processo eleitoral. Tumultuam o processo, inviabilizam determinadas eleições, criam dificuldades. Olha, vamos disputar a eleição, não é assim, tem que respeitar também essa questão. Quando o prefeito ou o governador ganha, se ele não, tem promotores aí, tem cidades no interior que o sujeito tem que todo dia assinar TAC. Todo dia tem esse instrumento do TAC. Quer dizer, o prefeito ele não suporta isso, ele tem que administrar a cidade. Aí está lá o promotor querendo ocupar o espaço, fazer. Quer dizer, ele não foi eleito. Quem é a autoridade máxima do município é o prefeito. Quem é a autoridade máxima do estado é o governador. Eu entendo que tem que respeitar a legislação, tem que respeitar as normas, tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, tem uma série de coisas. Agora, os promotores precisam também se conter. Por isso que eu acho que é preciso fazer um debate. E a gente tem que ter clareza. Agora, é preciso separar o jogo do trigo. Claro, aquela velha história. Como tem o mal político, também tem o mal promotor. Preciso que a classe também faça uma reciclagem. Mas você viu que no caso, por exemplo, do Demóstenes Torres, aí foi diferente, né? Ou seja, ao invés do Ministério Público, por exemplo, houve um pedido, inclusive, de expulsão dele. Aí a visão deles é corporativista. Corporativista. Então, não é? Então, é por isso que é isso aí que o eleitor, o telespectador, que a população... Eu acho que o Ministério Público esteja acima do... Mas eu acho que o Demóstenes tem que ter equilíbrio em todos os poderes. É assim que funciona a democracia. Os três poderes, né, funcionando de forma harmônica, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. É assim que funciona o processo democrático. Jones, eu não quero defender Demóstenes nem ninguém, mas eu acho que o Demóstenes pagou o preço que ele realmente merecia. Ele perdeu o cargo de senador, perdeu os direitos políticos, perdeu muita coisa que ele tinha, que era considerado um dos homens mais importantes do país. Da República, né? Da República, né? Mas ele hoje é simplesmente um político assim, bem desmoralizado. Mas o Ministério Público não vê assim. Não, o próprio Ministério Público entrou hoje contra ele, contra o Cachoeiro, o Carlos Cachoeiro e contra o ex-diretor da Delta. Mas aí é que eu concordo com o Ministério Público também. Ele já teve uma grande punição e agora vai ser processado ainda. Quer dizer, o caso do Demóstenes não serve como parâmetro. Serve como parâmetro para a gente discutir vários outros que estão aí, nós sabemos que cometeram vários crimes, delitos, estão aí eternamente no poder graças a essa reforma política que não veio. Né? Há pouco tempo, ou seja, no Distrito Federal, ou seja, o Ministério Público também vem sendo vítima, por exemplo, desse, vamos dizer assim, desse processo interno também de depuração. Então eu acredito o seguinte, o processo democrático depura tudo, ou seja, depura todas as categorias, se há pessoas erradas assim, logicamente todos serão. Em todos os segmentos, não pode ter privilégios de segmento. Eu acho que a população tem questionado justamente são privilégios que são estabelecidos dentro do judiciário, dentro do parlamento, do executivo. A Dilma criou uma Bolsa Copa, é uma vergonha, uma excrescência, eu não gosto daquilo. Quer dizer, é inadmissível num país desse você permitir uma situação como essa. Então, é isso que nós precisamos avançar. Nós ainda vamos debater vários assuntos aqui no programa Canal Aberto, daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando hoje com Jones Mato, ele que é sociólogo e também ligado ao setor de pesquisas, e Ulisses Aécio. Ulisses, falando tanto aqui, né? Tem muitos assuntos para a gente discutir, mas eu quero falar um pouquinho sobre a reforma política, porque esse é um dos assuntos mais interessantes e as manifestações foram exatamente contra a postura política do país, né? Porque o poder executivo, o poder judiciário, né, o poder legislativo faz parte da conjuntura. Então mexeu com a PEC 237, que vem para o poder legislativo, mexeu com as reformas políticas que todo mundo quer, as melhorias na saúde, no transporte, enfim. Agora, eu penso que para começar a consertar esse país, tem que começar exatamente por uma boa reforma política. Nós precisamos acabar com esse poder eterno que tem no legislativo nacional, tanto municipal, estadual como federal. Senadores que ficam aí uma vida lá no Congresso. Precisa acabar com a instituição da reeleição também para o poder legislativo. O voto secreto em todas as esferas do parlamento brasileiro precisa acabar. Também tem que acabar. O povo tem que saber, né? Tem que saber. O que está acontecendo? Toda e qualquer votação. Toda. É preciso eliminar isso de uma vez por toda, discutir a questão do voto, o financiamento público ou privado ou misto, a questão da escolha do voto distrital, que é fundamental. Hoje o eleitor já elege por distrito, né? Não faz sentido eu ser candidato em Goiânia e lá em Posse ou em Montes Belos, quer dizer, você precisa estabelecer... Eu te pergunto hoje, nós temos mais de 5.000 municípios no país. Cada município tem, no mínimo, 80 candidatos.